capítulo 10, que dá início ao segundo reinado. Eu falei em videoconferência, né, que Pedro II, né, que seria o Dom Pedro II, né, Pedro Alcântara, ele vai ser criado por tutores, né, desde os 5 anos, quando o pai dele o deixa aqui, e aí ele passa para a mão de tutores, né, esses tutores que normalmente vão governar o país, é o período regencial, né, ou seja, onde eu tenho primeiro uma regência trina, depois uma regência una, né, e aí, devido a essa briga política de vários interesses, ocorre o golpe na maioridade, ou seja, esse menino com então 14 anos, colocado como maior de idade, e aí ele pode assumir o Brasil. E aí eu tenho início ao período que a gente chama o período do segundo reinado, ok? E aí no livro de vocês, aqui, né, ele vai falar que o período do segundo reinado também vai ser marcado com uma grande instabilidade, né? E aí ele vai te dar 2 grupos, né? Os grupos dos liberais, né, que defendia o fim do poder moderador e uma autonomia maior entre as províncias, que seriam os estados, né? E aí eram pequenos proprietários rurais, os setores da classe média, urbana, enfim. E eu tenho um grupo dos conservadores, né, que almejava mais esse governo centralizado e normalmente era ocupado pela elite, principalmente agrária, né, do país. Então esse vai ser o confronto político que vai existir durante o segundo reinado. Ok? E aí lembre, né? O menino aqui, Pedro II, ele vai realmente estar relacionado com isso, né? De acordo com a Constituição, eles vão colocar o ato adicional de 34, justamente para que esse menino, com então 14 anos, assuma o poder, né? Passe com 14 anos a ser considerado maior de idade, e assim, em 1840, eu tenho o golpe da maioridade e o início do período do segundo reinado, que vai durar 49 anos. E aí, já inicia com uma revolta, né? E aí, por coincidência ou não, em Pernambuco, gente, lembrem, Pernambuco, ele dentro do Nordeste era uma das grandes fontes, né, de economia. E aí quando há essa mudança toda, as regiões das minas, isso lá atrás, né, mudança das regiões das minas, o foco agora passa a ser mais o Sudeste, enfim, Pernambuco passa a ter a perda de muitos investimentos, né? E aí a Revolução Praieira que está colocando aí, o que é que diz aqui, né? Entre, principalmente, os liberais e os conservadores daquele local, né? Ou seja, o conflito da Revolução Praieira girava em torno dentro desses 2 grupos. Deixa eu... Pronto. E aí, o que acontece? Durante... O que ele vai dizer aqui, né? No início da década de 1840, os liberais criaram um jornal para divulgar suas ideias. Era o Diário Novo, que tinha sede na Rua da Praia, no Recife. E aí o desacordo entre os liberais e conservadores ficaram cada vez mais forte, resultando nesse conflito armado. E aí a população, setores da população, como os escravizados, sertanejos e tudo mais, vão receber o apoio, né, dos chamados praieiros, né, devido à extrema desigualdade social em que o país estava vivendo. Então, o que acontece? O conflito ganhou uma proporção, né? E em abril de 1850, a rebelião foi derrotada pelas tropas liberais e a revolta chegou ao fim, né? Mais uma vez, como eu estava falando para vocês, né? A ação agressiva do governo nesse período. E aí vem a grande questão desse período. O principal produto que vai surgir dentro do país até muito tempo, né? Ou seja, Getúlio Vargas, o café ainda vai estar sendo importante, que é o café, né? A gente está em meados do século XVIII, e aí o que acontece? Há um processo em que o café passa a ser muito lucrativo,
principalmente nos Estados Unidos e na Europa. É importante a gente perceber que as coisas vão acontecendo de forma simultânea. Lá na Europa, durante o século XVIII, a gente já viu isso, está em meados de uma revolução industrial, né? Ali por volta de 1760, ou seja, a gente já está aqui 1840, quando Dom Pedro II assume, a gente já está aqui durante o século XIX, e aí a indústria, tanto nos Estados Unidos como na Europa, está todo vapor. E as pessoas passam, né, a consumir muito esse produto, que é o café, né? E o que acontece? Isso gerou um aumento de produção, né, muito grande. O Haiti, que era um dos maiores produtores do período, passava por esse conflito de independência e tudo mais, e aí o Brasil assume essa produção do café. Ou seja, o café, principalmente na região do Vale do Paraíba, né? Ou seja, o solo vai ser propício, o clima vai ser propício para a produção de café, ou seja, eu tenho uma produção de café ativa dentro do Brasil para poder atender as demandas, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. As pessoas passam a consumir muito café, realmente porque justamente para aguentar essa rotina da produção industrial, ok? E aí ele vai falar que os impactos ambientais da produção de café, ou seja, o Vale da Paraíba, ele vai ser todo moldado e planejado justamente para a produção de café, né? E aí vem a questão, mais uma vez, né? Apesar dessas pequenas revoltas já estar acontecendo, esse questionamento sobre a mão de obra escravo, o escravo ainda vai ser a principal mão de obra dentro das lavouras de café durante um período. A gente vai ver que mais à frente vai ser a chegada dos imigrantes. Mas agora aqui ainda, a questão do início ali do século XIX, até metade do século XIX, ainda vai ter a mão de obra bastante utilizada, vai ser a mão de obra negra escrava, ok? Vamos passando aqui. E aí eu gosto muito dessa parte. Muito mesmo. O negro escravo, né, o negro que foi trazido para trabalhar aqui no Brasil, quando ele foi para a produção de café, não teve muita diferença do como ele estava trabalhando na lavoura de açúcar, como ele trabalhava na região das Minas. Sempre foi bastante explorado. Só que há uma questão envolvendo aí maior. Durante o século XIX, a gente já viu isso, lá na Europa vai estar o início, né? E aí aquele processo de uma revolução industrial. Ou seja, a Europa começa a se moldar para receber essa indústria nova. E isso recebe muita demanda, né? Ou seja, mão de obra, consumo, era necessário fazer com que as pessoas consumissem, e aí era melhor consumir alguma coisa do que não consumir nada. Então, a Inglaterra, principalmente, que estava no auge do seu período industrial, ela passa a exigir, principalmente dos países aliados, um consumo dos seus produtos. E aí vem a questão da mão de obra escrava, né? O que acontece? O negro escravo, ele trabalhava aqui nas lavouras e aí ele não tinha o salário, ele não tinha condições de sobrevivência, ele estava realmente diretamente ligado à questão do patrão, né? Ou seja, era ele que sustentava porque realmente esse patrão não dava as condições para que esse escravo, né, pudesse realmente seguir em frente sozinho. Era realmente uma relação escrava. E aí o que acontece? A Inglaterra começa a fazer pressão para que ocorra a abolição. Ah, tia, então é porque ela era boazinha, né? Claro que não. A Inglaterra percebia na mão de obra escravo um mercado consumidor.
Ou seja, se esses escravos que estavam trabalhando na lavoura pudessem consumir, eles poderiam também comprar certos produtos que vinham da Inglaterra. Então, começa-se a haver vários cercos para poder impedir essa mão de obra. A primeira lei vai ser a lei do Bill-Arbidin, né? Ou seja, a Inglaterra vai proibir o tráfico de escravos dentro da sua questão dos controles do Atlântico, né? Ou seja, ela passa a impedir o tráfico escravo. E aí essa pressão inglesa, né, fez com que o governo brasileiro também se posicionasse com relação aos trabalho escravo. E aí, em 1850, tem a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, que encerrou o tráfico de escravo para o Brasil. O que é que isso vai gerar, tia? Vai acabar de uma vez? É claro que não, né? Mas o que que acontece? Agora eu tenho algumas leis que controlam a entrada dos escravos aqui no Brasil, e aí também há um empecilho de trazer essa mão de obra escrava, né, da África para cá. Então, foi uma forma que a Inglaterra encontrou realmente de pressionar o governo para que houvesse realmente esse fim da mão de obra escrava para poder se tornar um mercado consumidor. E aí vem aquela questão, né? Com o fim tanto da lei do Bill-Arbidin, que proibiu o tráfico de escravos, né, no território do Atlântico, né, da Inglaterra, como também proibir a entrada de escravos aqui, começou também a haver o tráfico interprovincial, ou seja, regiões em que tinham muita mão de obra passaram a transportar os escravos para outras regiões, e aí nessa parte aqui ele vai falar um pouquinho sobre como eram os escravos daquele período. Que ele vai dizer que tem esse escravo que trabalha na lavoura, mas agora também tem um escravo de ganho, né? Aquele que trabalha na cidade, vendendo algumas coisas, enfim. Pronto. Vamos para cá. Bom, galerinha, a gente vai falar um pouquinho, eu comecei falando isso na videoconferência sobre a questão da escravidão, até porque a gente viu que a Inglaterra começou realmente a barrar, né, a barrar a entrada do negro escravo aqui no Brasil, ok? E aí o que acontece? Bom, a Inglaterra começou a barrar essa escravidão, né? E aí a gente tem que entender que a gente já está ali por volta do século, né? Quase o finalzinho do século XIX, e aí manter essa escravidão até para o movimento já realmente estava insustentável, né? A Inglaterra começa a ter essa pressão econômica para poder barrar, mas aqui dentro do Brasil os movimentos da própria população negra já eram bastante fortes, né? Como a formação de quilombos, né? A resistência realmente de manter as origens da população negra, né? Ou seja, todo esse período colonial ele foi marcado por uma resistência negra muito forte, né? E aí agora essa resistência negra ela tem um impacto porque houve também uma pressão da Inglaterra, mas não para manter livre os negros escravos, porque realmente tinha que libertá-los, mas sim porque estava visando o mercado consumidor. E aí aqui ele fala sobre a resistência cultural. A gente viu quando a gente começou a falar sobre a colônia aqui dentro do Brasil, que os negros eles eram impedidos até de manter a sua cultura, né? Proibidos de falar seu idioma, proibidos de manter o seu nome, eles eram separados da sua família, dos seus povos, né? Ou seja, quando traziam negros de mesma etnia aqui para dentro do país, né, do Brasil, eles eram separados porque justamente para poder proibir e inibir essa comunicação, né? Ou seja, os negros eles sofreram diferentes formas, né, de agressões, não só físicas, mas também culturais. E aí o que acontece?
apesar de tudo isso, a população negra conseguiu manter, de uma certa forma, sua identidade, conseguiu manter as suas raízes, encontrava os meios para poder burlar, né, esse controle da colônia, ou seja, encontravam meios para poder cultuar a sua religião, para manter os seus costumes e sua cultura, né? Essa resistência cultural negra, ela de fato foi a mais importante dentro do período colonial, no sentido da população negra, porque realmente eles conseguiram, de uma certa forma, manter a sua identidade, apesar de muito difícil, né? Ou seja, a resistência não era só física, né? Na formação de quilombos, na questão da luta corporal, mas também a resistência cultural, que é uma das mais importantes, porque realmente mantém a identidade da pessoa, ok? Espera aí, deixa eu diminuir aqui. Pronto. Aqui é para casa, tá? 332 e a 333. E aí a gente vai para a economia do segundo reinado, né? Eu falei para vocês que essa questão do café, ele vai realmente transformar a economia dentro do segundo reinado, né? Porque realmente vai colocar esse processo de industrialização, esse processo de nascimento de ferrovias para poder levar esse café, né? Ou seja, vai haver uma interligação entre as cidades, entre os locais, né? E aí também tem o nascimento de uma indústria aqui dentro do país, né? Ou seja, essas fábricas que começam a surgir fazem com que o local se torne mais urbano. Então, eu tenho uma mudança urbana muito crescente dentro do segundo reinado, muito alimentada por causa da economia cafeeira, né? O café vai transformar, vai possibilitar esse crescimento urbano, esse nascimento de fábricas, né? Então é durante esse período que eu realmente vou ter, né, a questão da urbanização, ok? E aí ele fala aqui sobre um dos maiores conflitos em que o Brasil teve envolvido, né? A Guerra do Paraguai. Né? O que acontece? A gente já tinha visto ali que essa região do Rio da Prata ela era bastante disputada, né? Sempre foi porque era um local realmente de translado comercial. E aí o que acontece? Eu tenho durante o primeiro reinado a gente viu, né, o conflito da Cisplatina, né, que conseguiu fazer, que deu origem ao Uruguai, e aí dois grupos foram formados nesse país, os colorados e os blancos, né, devido a esse processo realmente de independência. E aí os colorados eram os comerciantes que defendiam o liberalismo e eram a favor da atividade comercial na região do Rio da Prata. Os blancos eram os grandes proprietários de terra, né? E aí, enquanto o Uruguai estava nesse processo de consolidação entre esses grupos, o Paraguai consolidava a sua independência e buscava crescer economicamente, né? E aí, naquela época, a política externa de Dom Pedro II tentava garantir a hegemonia do Brasil, ou seja, o poder do Brasil dentro dessa região do Rio da Prata, né? E aí, visando seus interesses na região, a Argentina e o Brasil realizaram algumas intervenções no Uruguai, apoiando quem? Os colorados, que eram os comerciantes, né? E aí, devido a essa ação, o governo paraguaio não via com bons olhos, né? E aí passaram a se sentir ameaçados pelo expansionismo do Brasil e a Argentina na região, né? O que acontece? Eu vou ter realmente o conflito, a formação da Tríplice Aliança, que vai ser a Argentina, Brasil e Uruguai, que se juntaram realmente contra o Paraguai. E aí não tem como três nações, ainda mais envolvendo Brasil e Argentina, que dentro da América do Sul eram das maiores nações, né, contra o Paraguai.
E aí o que acontece? O conflito teve início quando o Paraguai apreendeu o navio negreiro, né, o navio brasileiro, desculpa, em novembro de 1864, que levou ao rompimento das relações entre os países, né, e promoveu uma mobilização das tropas. E aí realmente eu tenho o início, né, dessa questão aí do conflito com o Brasil e o Paraguai e envolvendo a Argentina e o Uruguai, né? E aí as tropas paraguaias, né, até apesar de ser um país meio que está isolado, as tropas paraguaias tinham um bom preparo, né? Em março de 1870, o presidente Solano Lopes foi capturado e executado, né? E aí o exército paraguaio acabou sendo derrotado, né? Até porque, gente, a gente tem que ver que realmente tinha essa aliança entre esses três países, acabava sendo desleal com o Paraguai. Então, o Brasil sai dessa guerra realmente com muitos prejuízos, né? Devido às questões militares, devido ao custo de manter uma guerra, né? E aí, apesar disso, a Guerra do Paraguai trouxe visibilidade para os militares brasileiros, ok? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a participação das mulheres na Guerra do Paraguai, né? No século XIX não era comum a participação das mulheres no exército nem na frente de batalha. Em uma sociedade a qual havia uma separação muito rígida entre as atividades executadas por homens e por mulheres. Entretanto, a Guerra do Paraguai, muitas mulheres tiveram atuação direta no conflito, né? Ou seja, eu tenho as mulheres viajando para poder manter os seus maridos, os seus filhos, né? Com a ajuda de fornecimento hospitalar, enfim. E aí aqui ele vai destacar duas mulheres, a Jovita Feitosa, né, que ingressou no Exército Voluntário da Pátria quando eu tinha 18 anos e assumiu o cargo de segundo sargento, né, ela atuou diretamente no conflito, e Maria Carupaiaite, né, Maria Francisca da Conceição, também conhecida como Maria Carupaiaite, desculpa. Lutou na guerra, a princípio ao lado do seu esposo, depois que ele morreu, ela continuou envolvida nos conflitos. Muitas vezes também lutou disfarçada de homem. Ou seja, já tem a atuação das mulheres nesse conflito. E aí ele vai falar, né, que durante o século XIX, o Estado brasileiro investiu na formação da identidade que pudesse ser aceita e valorizada na população, pela população do país. Né? Por meio dela, o governo pretendia transmitir valores cívicos que garantissem a união dos habitantes no território nacional e, consequentemente, a sua manutenção. Gente, o Brasil, desde o período do primeiro reinado, ele vem passando por uma série de conflitos, né, e uma série de movimentos de revolta, de rupturas, né, das províncias com o império e tudo mais. Então, manter essa identidade nacional, no sentido de fazer com que a nação percebesse o país como nação, faria com que realmente os ânimos dessem uma camada. E aí o governo imperial de Dom Pedro II começa a investir nisso, né? Ou seja, vai ter a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Que vai atuar realmente por ressalvar a questão da centralização política, da exaltação dos heróis nacionais. Nesse período a gente vai ter realmente a criação de heróis nacionais. Era um momento realmente de fazer com que a população percebesse a nação como uma pátria. Iniciamos agora a parte final, que fala sobre a imigração. Nas aulas anteriores, nós vimos que o processo de escravidão aqui no Brasil estava sendo barrado, né, por diversas questões, principalmente devido à pressão inglesa. E aí essa mão de obra, essa mão de obra negra, ela acaba sendo realmente barrada para entrada aqui no Brasil. E durante o século XIX, que a gente vai ter a produção de café mais ativa aqui dentro do país, né,
os países europeus eles passam a ter intensas transformações econômicas, sociais. A gente viu isso sobre a questão das revoluções, né? A Revolução Industrial, principalmente. E aí, o processo de operariado, de trabalho na Europa começa a ser bastante alterado devido a essas questões industriais, né? Causando uma dispensa de diversos trabalhadores do campo. E houve nesse período uma intensa migração dos camponeses para a cidade, o que fez com que as cidades realmente também da Europa não arcassem com tanta gente. E aí esse crescimento, apesar de haver um crescimento industrial dentro da Europa, a indústria não conseguia arcar com tanta gente na cidade para poder ter um emprego. E aí a busca por trabalho na América passou a ser a solução para muitos dos trabalhadores europeus. O que acontece? Aliando essa questão, né, do que estava acontecendo na Europa, que tinha uma demanda muito alta de gente para trabalhar, em compensação do que estava sendo exigido para a indústria, aliado a isso com a questão escravista aqui dentro do país, o Brasil passou a chamar os europeus realmente para trabalhar nessa lavoura de café. E aí ele vai falar justamente isso aqui, né? Fazendo uso de diferentes meios de propaganda, os cafeicultores passaram a promover a vinda de trabalhadores europeus para atuar na fazenda de café no Brasil. Inicialmente, os cafeicultores financiavam a vinda desses trabalhadores, pagando seus custos de viagem e de hospedagem. Mas no final do século XIX, o governo brasileiro assumiu a despesa desse tipo de imigração. É importante lembrar que essas despesas seriam pagas pelos imigrantes, ok? Eles viriam para o país, né, com as suas despesas pagas, mas o seu trabalho deveria pagar, né, essas despesas, o que fazia com que o imigrante ficasse realmente ligado a esses cafeicultores para poder arcar com essas dívidas. Ele vai falar justamente sobre essa questão, né? Os imigrantes, a primeiro momento, eles trabalhavam sob o sistema de colonato. O que era isso? Era comum que todos os integrantes de uma família se dedicassem ao trabalho nas lavouras de café, inclusive as crianças. As famílias tinham acesso a pequenos lotes de terra, onde cultivavam diversos alimentos para sua subsistência, como cereais, legumes, enfim. E aí, sendo o excedente da produção vendido ou trocado por outros produtos. Ou seja, eles vão inicialmente trabalhar por esse sistema de colonato, né? Vão ter despesas pagas, a hospedagem paga, vão para as fazendas de café. Nessas fazendas de café, eles têm esse sistema de colonato, o que vai possibilitar o plantio e o cultivo de pequenos produtos. E aí, muitas das vezes, quando o imigrante já não queria trabalhar em uma determinada fazenda, eles eram proibidos de sair, né? Ou seja, sem autorização do proprietário e frequentemente eram vistos de maus tratos. Lembrem, os proprietários de terra aqui do Brasil, eles estavam no sistema ainda do pensamento da escravidão e queriam tratar esses imigrantes que estavam vindo para cá como escravos mesmo. Só que é importante perceber que esse imigrante ele tem uma cabeça, né, um modo de produção econômica e operária diferente do que estava acontecendo no Brasil. Lá na Europa já tinha algumas questões que já estavam perpassando pelos operários, né? Como a questão da formação de sindicato, algumas teorias, enfim. 349 para casa. Bom, e aí aqui a gente realmente chega à questão do movimento abolicionista, né? Ele vai falar aqui que com a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, né, o debate sobre o fim da escravidão se tornou cada vez mais comum.
E aí o movimento abolicionista, ligado também ao movimento, né, dos escravos, passou a exigir realmente o fim da escravidão. Só que os proprietários de terra, eles eram realmente uma voz importante para o governo. E aí o governo brasileiro começou a fazer medidas de forma lenta e gradual para poder libertar esses escravos. Né? Eu tenho em 1871 a promulgação da Lei do Ventre Livre, que tornavam os filhos de escravos livres a partir desta data, de 1871, né? Entretanto, ele permitia que ao proprietário da mãe escolher entre usufruir do trabalho do seu filho até que ele completasse 21 anos. Se caso o proprietário não quisesse manter esse filho, né, da escrava, aos 7 anos eles deveriam realmente já ir embora. Posteriormente, em 85, eu tenho a lei do sexagenário, né, que tornava livre os escravos que chegassem aos 60 anos de idade, o que é um absurdo, porque a expectativa de vida de um negro escravo era bastante curta devido aos excessos de trabalho, de tortura, má alimentação. Então, muitos deles não conseguiam chegar aos 60 anos, né? E aí eu tenho em 1888 realmente a Lei Áurea, né, assinado pela princesa Isabel, o que tornava o negro, a partir desse momento, livre. É importante perceber que livre e sem nenhuma política para eles, tá? O negro escravo, ele se torna livre, mas ele não tem política nenhuma de trabalho, de educação, de moradia, simplesmente eles foram jogados ao Deus dará, digamos assim. Não tinha nenhuma política de sobrevivência, não tinha nenhuma política de como inserir, né, esse homem, essa mulher nesse mercado de trabalho. Eles estavam livres, mas aí nenhuma política foi realizada em relação a isso. Então é importante perceber que eles se tornaram livres, e aí mais na teoria do que na prática, em 1888, né, já estamos iniciando aí quase no final aí do século XIX, praticamente um dia desses, se a gente pensar bem, e eles não têm nenhuma política para poder realmente conseguirem trabalhar, estudar, enfim, ok? Deixa eu diminuir aqui. E aí ele fala sobre o fim do império. Vou sumir aqui para poder ficar melhor de visualizar. Bora lá. E aí ele fala sobre o fim do império, né? Essa questão da crise que estava acontecendo, né, do sistema escravista, da abolição, esse processo de abolição, apesar de ter agradado, né, a economia estrangeira, principalmente a Inglaterra, desagradou bastante os proprietários rurais. Nesse período, havia várias críticas ao governo de Dom Pedro II, principalmente com relação à sua entrada na Guerra do Paraguai. Então, havia certos acontecimentos que fizeram com que realmente o governo passasse a ser mal visto pela população, em detrimento os militares, porque eles saíram fortalecidos da Guerra do Paraguai, saíram bem vistos desse momento. Então, a gente já está ali já na segunda metade do século XIX. E aí eu tenho vários grupos também que passam a exigir uma república dentro do país, era necessário se ter uma república, nações mais próximas já tinham esse processo republicano, então juntando todas essas diferentes questões, essas diferentes crises, né, houve o processo realmente de derrubada do governo de Dom Pedro II, né? Então, republicanos, juntamente com militares, se uniram e aí deram um golpe, né, para poder realmente derrubar o governo de Dom Pedro II. O que eu tenho início, em 15 de novembro de 1889,
um período republicano, que é denominado República da Espada, porque foi assumido por um militar, a primeiro momento aí o Deodoro da Fonseca, ok? Então, em 1889, eu tenho o início do processo republicano aqui no Brasil. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ok? E aí ele vai falar um pouquinho sobre a cultura. É importante a gente perceber que o período do Dom Pedro II, do segundo reinado, foi um período realmente de grandes avanços de urbanização, modernização. Dom Pedro II realmente era um homem que gostava dessa questão das artes, que gostava dessa questão da literatura. Então, eu tenho nesse período um desenvolvimento muito grande na música, no carnaval, na literatura, na pintura. Eu tenho grandes nomes, né, que vão realmente ser destaque dentro desse período. Aí ele vai dizer aí a questão do José de Alencar, né, que é um autor cearense que teve realmente grandes livros. Vai falar sobre a questão do carnaval, e aí vem a questão do samba, né? O carnaval passa a ser inserido na sociedade. Vai falar sobre a questão da literatura, e a gente vai ter aí Machado de Assis, ok? Na pintura também, Vitor Meirelles, Pedro Américo, enfim, são grandes nomes que vão ganhar destaque dentro do país com realmente esse processo de incentivo e esse processo realmente de modernização que vai começar a surgir esses polos musical, teatral, enfim, da literatura.